Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nossa 7ª aula, Geografia Bíblica 1, é o segundo bloco. Lembrando a todos que as nossas aulas estão sendo gravadas. Meus irmãos, essa aula, não só aqui sobre os caminhos, sobre as estradas da Palestina, mas a matéria de Geografia Bíblica vai se tornar para vocês uma matéria muito relevante quando em algum momento Deus falar com vocês, ou por meio da leitura pessoal, edificando o coração de vocês, ou falar com vocês no sentido de despertar, dando uma mensagem para vocês serem bênção na vida de alguém. Tudo que a gente está aprendendo aqui em geografia bíblica parece, sim, um assunto talvez não tão relevante. Mas quando vocês tiverem essas experiências com Deus, eu não tenho dúvida, essa matéria vai se tornar tão relevante, mas tão relevante, porque ela se coaduna na Bíblia, ou seja, a revelação de Deus se dá em pessoas que habitaram naquele lugar, que passaram por aquelas águas, que trilharam aqueles caminhos, que sofreram naqueles vales, que comeram aquelas frutas, que pegaram aquelas estradas, que subiram aqueles montes, pelos quais Deus falou por meio deles e perpetuou essa história. Ou seja, quando Deus falar com vocês, ou intimamente, no momento em que vocês estão buscando a Ele, ou quem sabe presenteando vocês com iluminações nessa revelação bíblica, e aí vocês começarem a se lembrar, né, da geografia, do contexto, da história, de tudo aquilo que aconteceu, eu não tenho dúvida que essa matéria vai se tornar muito, mas muito relevante para cada um de vocês, tá bom? Agora, talvez não feche tanto, não faça tão sentido, mas ali na frente vai fazer todo sentido. Ali na frente vocês vão ser ministrados. Só dar um exemplo aqui. Há pouco eu passei para vocês o mapa sobre as estradas, né, as estradas dos romanos. Quando nós pegamos, por exemplo, irmãos, as viagens de Paulo, e a gente começa a imaginar o quanto o nosso irmão viajou para pregar o evangelho, a gente se sente um rato nos dias de hoje. Porque as dificuldades que Paulo teve foram dificuldades tão grandes, mas tão grandes, naqueles dias, naquele contexto, que a gente não tem noção do que isso representa. Mas a geografia bíblica, e a gente vai aprender isso mais, né, nas próximas matérias, a geografia bíblica traz uma luz para nós sobre como Paulo foi extraordinário. Mais uma vez, eu quero colocar aqui no mapa, de novo, as estradas romanas. Só para a gente lembrar que Paulo, né, ele sai aqui, né, de Antioquia da Síria, e ele faz a sua primeira viagem missionária, a sua segunda, terceira, e depois ele vai para Roma, é decapitado. Mas quando a gente começa a ver as rotas, irmãos, foram rotas muito difíceis. Náufragos, entenderam? Então, a geografia bíblica, ela nos desafia também, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente entenda como Deus trabalhou na vida dos nossos irmãos no passado, tá bom? Então, vamos voltar lá para a gente ir rapidinho aqui, concluir essa parte do capítulo de número 11, né? Vamos ler aqui novamente o material do livro do pastor Enéas Tonini. Quero compartilhar com vocês. Nós lemos, né, a estrada chamada Via Maris, e agora a gente vai para o próximo estrada do Centro. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Estrada do Centro. Tá, vou ler aqui. Estrada do Centro eram, na verdade, duas estradas. Uma saía de Jerusalém e se dirigia para o sul, passando por Belém, chegava em Hebrom. Aqui se bifurcava um ramal, descia para Gaza e alcançava a estrada da costa. Por aqui desceu o eunuco da Etiópia, evangelizado por Filipe, em Atos 8, 26 ao 40.
O outro ramal seguia para Berseba, chegando em Eilate. A outra estrada do centro saía também de Jerusalém e seguia para o norte, passando por Betel, Siquém, Citópolis, que é Bet-Sean, Cafarnaum, até encontrar-se com a Via Maris. Em Bet-Sean, cruzando o Jordão, unia-se a estrada do leste. De Siquém saía um ramal para Cesareia, passando por El-Ganim. Esse caminho serpeava pelos montes. Jesus palmilhou a estrada pelo menos 3 vezes. Veja João 4, versículo 3, 4 e 43, Lucas 9, versículos 51 e 56, e Lucas 17, versículo 11 ao 19. Os judeus que iam a Jerusalém evitavam esse caminho devido à inimizade com os samaritanos. O Senhor Jesus, entretanto, ficou acima desse ódio racial. Joia. Então, né, só lembrando, ó, é essa daqui, a estrada que a nossa irmã acabou de ler, né? Estrada do Centro, tá bom? Com todos esses detalhes, tá bom? Continua para nós, irmã, Estrada da Costa, né? A gente já falou sobre parte da costa também, né? Eu leio, não é? Pode ler para nós. Estrada da Costa. Saía do Egito, de um dos pontos da fértil região do Delta. Seguia por uma região deserta, tanto como 120 quilômetros, e atingia o Mediterrâneo na altura de Gaza. Continuava pela costa até Ascalon, Jâmia, Jope, Cesareia, Ptolemaida, Tiro e terminava em Sidom. A primeira parte, entre Egito e Gaza, é chamada na Bíblia de Caminho da Terra dos Filisteus, em Êxodo 13 e 17. Era uma estrada preferencialmente militar. Por isso, Deus não permitiu que seu povo seguisse tal caminho. Nele estava a guerra. Por essa estrada passaram exércitos egípcios, assírios, babilônicos, sírios, romanos, sarracenos e franceses. Ao chegar a Jope, um ramal deixava a estrada real e seguia para Jerusalém, passando por Lida, onde se bifurcava. Um caminho dava em Jerusalém, na porta de Damasco, passando por Bet-Horon e Gabaon, e outro chegava até a porta de Jafa, em Jerusalém, passando por Emaús. Paulo, quando levou da Cesareia, passou pelo primeiro, em Atos 23, 31. Jesus acompanhou Cleopas e seu companheiro pelo segundo na tarde do primeiro dia da ressurreição, em Lucas 24, 13 e 71. Perceba, irmãos, olha só que coisa linda, né? Quando a gente começa a estudar um pouco, alguns detalhes, né? Como, por exemplo, aqui, esse detalhe de Cleopas, né? Super interessante, né? E agora, para a gente encerrar, minha irmã, Estrada do Leste, né? Por gentileza. Estrada do Leste, saindo de Jerusalém, cruzava o Vale de Cédron, subia o Monte das Oliveiras, chegava a Betânia. Descia para Jericó. Atravessava o Jordão, no passo natural, na altura de Betânia, de além-Jordão. Subia os montes da Galaade, passava por Filadélfia, a primitiva Rabá de Amon, e continuava até Damasco, serpeando pela Decápolis. Em Filadélfia, Pereia do Norte, Novo Testamento, um ramal seguia para Gerasa, pela Betabara e no sul do lago de Tiberíades. Por um passo natural, atravessava o Jordão e penetrava na região da Galileia. Era um caminho perlustrado pelos judeus que iam da Galileia para Jerusalém. O Senhor Jesus palmilhou esse caminho inúmeras vezes. Foi também pela Estrada do Leste que Paulo e seus companheiros possivelmente seguiram para Damasco para perseguir os cristãos, em Atos 9. E foi onde o apóstolo se encontrou com o Filho de Deus. Joia. Até aí tá bom, minha irmã. E por último, né, só para vocês verem, no nosso livro-texto também mostra caminhos secundários, tá, meus irmãos, que seriam aqueles, como eu mostrei aqui para vocês, né? Por exemplo, nessa foto aqui, ó. Nessa imagem aqui. Aqui.
aqui, como esse caminho que leva, né, por exemplo, para Jericó, tá bom? São os caminhos secundários. Beleza, meus irmãos? Vamos agora para o próximo capítulo. Podemos? O clima da Palestina? Clima da Palestina. Sim. Alguma dúvida sobre os caminhos? Alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. Então, climas da Palestina, meus irmãos, vamos lá. Essa situação de climas, né? Eu gosto muito eu gosto muito, irmãos, de aprender, né? Claro, não tanto quanto eu posso, né? Até mesmo porque, como pastor local, a vida de um pastor, ela está muito ali na sua comunidade, né? Ao lado do seu rebanho o tempo todo. Já o missionário é aquele que experimenta novos ares o tempo todo, né? Viaja, conhece, tem hora que odeia o lugar, né? Porque muitas vezes, imagina, você vai fazer uma obra missionária num país como o México ou como o próprio Coreia do Norte. Eles comem com muita pimenta, né? Tudo com muita pimenta. Então, quem não gosta de pimenta, que pimenta faz mal, né? Mas para quem gosta de pimenta, vai ser testado, porque as mais fraquinhas deles são as mais fortes nossas. Você vê, né? Como é a questão cultural. Então, eu gosto muito de aprender com as culturas, com os povos, né? Quando a gente fala dessa questão, né, de geografia, terra, povo, região, isso molda muito a nossa vida, molda muito os nossos hábitos, molda muito o que somos, né? E a questão dos climas também. Podem ver, né, irmãos? Nós somos brasileiros, né? Para nós, tomar um banho por dia é obrigação. É obrigação, né? O filho não tomou banho, a mãe já manda o catinguento ir para o chuveiro, não é assim? O marido, né, quer dar um perdido, a mulher fala banho, né? Porque somos um país tropical. Mas quando a gente começa a ver várias culturas variadas, a gente não imagina, né? Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar a cultura coreana e, e lá neva. Então você vê, eles já dormem no chão, então eles têm que isso sempre foi assim, né? Eles sempre criaram métodos de aquecer ali um pouco melhor o chão para poder dormir melhor, né? E hoje, graças a Deus, temos meios tecnológicos, industriais para isso. Mas e antigamente? Na Inglaterra, antigamente, né? Como que vivia uma igreja em países que neva 6 meses? Vocês entendem o porquê alguns costumes foram entrando na igreja, e a gente até entende, por exemplo, por que batizar mergulhando num país onde gela há 6 meses, né, ou 8 meses? Aí onde entram as aspersões, onde entram os batismos, os países nórdicos, como o Júnior está falando, né? Então, na Rússia, irmãos, 15 graus, eles estão sem camisa. Sibéria, irmãos, é uma louco. coisa admirável. Eu acompanho alguns vídeos, né, dos países mais frios. Irmãos, para vocês terem uma ideia, não há geladeira, né? Eles guardam a comida no quintal. Yakutia, 67 graus negativos. Exatamente. Se eu não me falha a memória, Júnior, as crianças até 50 graus negativos vão para a escola. Além de 50 graus, aí eles estão liberados para não ir para a escola. Irmão, sabe o que é isso? A gente não tem noção do que é isso. A gente não tem. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse país, né, na Sibéria, nessas cidades onde o Júnior está lembrando, eles pegam chá, depois vejam no YouTube, chá quente, e literalmente eles jogam para cima, e na hora tudo vira gelo, floquinhos de neve, irmãos. Então, assim, é muito frio, né? O celular, por exemplo... Né? Não usa geladeira. Não, isso que eu disse, eles colocam a comida para fora do quintal. Fora do quintal, verdade. E ali, por quê? Porque gela, irmãos. O nosso freezer é menos 15. Lá é menos 20 no dia. Para vocês terem uma ideia, eles pegam os gelos, os blocos de gelo, e deixam empilhados no quintal. Verdade. Aí eles levam para dentro de casa, esquentam e viram água. Dentro do tambor, né?
Coloca dentro do tambor. É isso, dentro de casa. Mas fora é as pedras de gelo gigantes que fica. E aí, pastor, mas e bicho? Que bicho? Não tem bicho, não sobrevive. Então, quando a gente pensa um pouco dessa questão do clima, por isso que é importante estudar o clima, né? Então, vamos lá, vamos mergulhar um pouco no clima aqui, né? Vamos ler um pouco. Júnior, leia para nós, né, geograficamente, a Palestina. Ok. A gente só vai ler os pontos principais, tá, irmãos? Porque Tá. esses próximos capítulos é mais leitura mesmo, que é mais informativo, né? Uhum. Geograficamente, a Palestina situa-se na faixa subtropical. Seu clima, portanto, é subgêneres, com apenas duas estações, chuvosa com frio e seca com calor. A Palestina é encontrada entre 31 e 33 e 25 graus, né? Latitude norte. A extensão territorial de Israel é mínima. Apesar do tamanho, existem 3 climas distintos nesse país. Então, olha só que legal, né? É interessante que a gente começa a compreender um pouco. Eu lembro que eu estava pregando, eu não lembro o motivo, até algum tempo atrás, então eu estava muito falando de deserto, eu não lembro se eu estava ali comentando muito sobre trabalhando muito sobre desertos, e numa mensagem eu usei o termo que, sabendo que Israel tem muita dificuldade de água e tal, mas deu um lapso, eu esqueci que lá chove. E aí eu fiz aquelas falas genéricas, né, que em Israel não chove. Não, aqui não chove. Aí depois eu falei, espera lá, claro que chove. Depois que eu tinha pregado, né, irmãos? Acho que é bom a gente ouvir, que a gente prega. Então, até me lembro que depois eu não me recordo se eu corrigi, mas assim, eu vi que eu cometi um lapso, né? A gente sabe que a hidrografia de Israel ela é muito precária de água, e eles sempre foram sempre muito dependentes de chuvas, principalmente dos rios, principalmente das nascentes, o Rio Jordão, né, o Mar da Galileia e tal. Mas aquela parte ali, quando chega próximo ali de Jerusalém para baixo, vão diminuindo um pouco mais as nascentes, e claro que temos ali em Berseba, tem também ali poços, tem, né, inclusive eu vou até mostrar para você aqui o poço de Berseba, que possivelmente ainda é aquele mesmo poço até hoje, né, até peguei junto com o material do professor Jonathan Hubner, mas o que eu quero dizer é que na minha mensagem, além do calor da mensagem, eu fui sabe quando você acaba falando algo que não é? Né? Graças a Deus não é nenhuma heresia, né? Isso é uma coisa fácil. Mas percebam que o clima lá é bem diferente do nosso, né, irmãos? É bem diferente, né? Não tanto diferente, mas assim, não tem tantas variações quanto aos nossos, né? Só 2 estações, né? Ainda aqui nós temos as 4 estações e de certa medida, né? Já que o nosso país é praticamente um continente, né? A gente não pode comparar o Brasil com Israel, porque a gente é praticamente um continente, né, irmãos? Olha a diferença climática do Ceará, no Nordeste, para o Sul. Olha como que os povos vivem, né? E por que eu estava falando ainda agora, né, sobre o que eu gosto de conhecer? Percebam, irmãos, o clima determina muito o que somos, né? A questão do clima, a questão da temperatura, a questão do ambiente, né? Pode ver que os países latinos, de uma forma geral, a grande maioria estão em países tropicais, né? Alguns países africanos também, questão tropical. Então, perceba que o lado tropical, ele cria em nós uma certa comodidade. Podem ver que essa questão de países desenvolvidos estarem naquilo que chamamos na parte mais, mais geladas, né? Países, a parte norte do globo, gera neles uma cultura de sobrevivência em que eles têm o verão durante o período, em que eles plantam, etc. e tal, e depois vem os gelos em que eles têm que saber viver, porque senão eles morrem. Né? Que nem o Júnior lembrou, né, lá dessa região da Rússia, da Sibéria, irmãos, lá poucos meses apenas de verão, né? O verão deles é um verão bem limitado, e eles têm que armazenar tudo ali no verão, acabou. E depois, então, quer dizer, cria-se um povo muito forte, né?
Pode ver, nós brasileiros... Agricultura, né? Hã? Não tem agricultura lá, não Não tem. Então, tem terra para. exatamente. Então, eles acabam... claro, irmão, não estou falando com isso que o brasileiro e países que são climas tropicais são relaxados, mas se a gente não tomar cuidado, o clima nos relaxa muito, né? Tá bom? Então, Júnior, leia para nós as primeiras linhas, né? Montanhas, né? Montanhas. Israel é um país essencialmente montanhoso. O ponto mais elevado é o Hebron. Hebron, desculpa. Hebron. O Hebron com mais de 1.000 metros. Jerusalém ergue-se a uma altitude máxima de 800 metros. Até aí tá bom. Então, lembrando esse ponto, né, meus irmãos, com relação ao clima, né? Aqui no 2, Júnior, litoral, leia para nós aqui, até aqui, pode ler até aqui, ó, parte. Litoral. Litoral. Israel confina a ocidente com o mar Mediterrâneo. A brisa marinha é constante, principalmente à noite. No inverno, em Gaza e em Jaffa, a temperatura baixa para 14 graus, algumas vezes um pouco menos. No verão, sobe para 23 graus e na maior intensidade do verão, até 34 graus. Né? Até aí? Tá bom. Né? Próximo ponto, então, lembrem desse detalhe, meus irmãos, montanhas, né? A questão do litoral e agora o deserto, até aqui, o Jordão. Ok. Deserto. Quando o Jordão sai do mar da Galileia, corre a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, em Jericó a 300 metros e, por último, quando entra no Mar Morto, está a 400 metros. Como a gente aprendeu já nas aulas passadas, né? Temos essa parte sul, que é uma parte mais precária, onde tem os desertos, e ela, pode ler aqui para nós, Júnior, aqui, ó. No inverno a temperatura chega, por gentileza. Tá, no inverno. Não leia essa parte todinha, Júnior, para ficar completo. O Okay. Jordão. O Jordão corre de norte para o sul entre duas muralhas de montes. O vale desse rio não recebe ventos de nenhum lado. Os raios de sol se concentram no vale, tornando o seu clima insuportável. No inverno, a temperatura chega a 25 graus e no verão varia entre 43, 45 e até 50 graus. Pode continuar. Jericó é um lugar diferente, com um clima também diferente. Nunca chove. Está a 300 metros abaixo do nível do mar. É a cidade mais verde de Israel. O clima é constante e de 32 graus à noite a 32 graus, à noite 28. Engraçado, né? Então, isso que eu queria destacar, né, irmãos? Olha que interessante, né? Tem coisas que a gente se surpreende como, ao mesmo tempo, é um lugar pequeno, mas como tem algumas coisas bem características, né? É isso que você acabou de ler, né, Júnior? É muito característico. É uma coisa assim... quando a gente pensa na dimensão geográfica, é pequena, mas o clima ali é muito diferente. Né? Tinha já mostrado para vocês. Jericó é litoral, né? Oi? É litoral, Jericó? Cidade das Não, não. Aqui, Jericó, lembra de Jerusalém? Deixa eu mostrar esse mapa aqui para vocês. Ó. Você vai lembrar agora. Essa imagem. Ó. Você vai lembrar. Ao lado de Jerusalém, descendo ali, ó, aqui, ó. Deixa eu ampliar. No início, aqui, ó, Jericó, exatamente aqui, Júnior. Aqui está, pense assim, aqui, ó, Jerusalém, essa região, ó, Betel, ó, tá vendo? E aqui descendo, aqui é Jericó. E aqui vem o Mar Morto, ó. É do outro lado da montanha, né? Do outro lado. Mas é muito curioso essa descrição, né? Porque nunca chove, está a 300 metros abaixo do nível do mar, é a cidade mais verde de Israel e o clima, o clima é constante. É verde, né? Você vê, eu sei que aqui o calor é muito elevado no Vale do Jordão, mas ela está aqui, é um detalhe muito curioso. Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Joia. No mar é Tel Aviv, né? Tel Aviv que é banhada pelo mar. Exato, é do outro lado, né?
Tel Aviv. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar agora outra parte. Bom, sobre a questão dos pontos cardeais de Israel, nenhuma novidade, irmãos. Mas eles usam um termo que é muito curioso. Pode ver, sempre a gente vai ver essas citações, né? Os 4 ventos, né? Em Israel. É citado isso. Os 4 ventos, né? Essas direções correspondem aos nossos pontos cardeais, né? Então, seria praticamente os mesmos, tá bom? As estações, como a gente viu, né? Leia para nós aqui, Júnior, mais uma vez as estações. Não, vale a pena aqui ver uma coisa aqui super curiosa. Ó. Aqui, ó. Leia essa parte aqui para nós. Veja o que a Bíblia diz a respeito. Porque, lembra, a Bíblia vai contar bastante, vai falar bastante, só que ela não fala norte, sul, leste, oeste, né? Pode ver, ó. O leste é o nascer do sol, o norte é a região escura, tal. Mas lê essa parte aqui, ó. Os ventos que a Bíblia diz respeito. Essa parte é bem interessante. Aqui, Por favor, né? Júnior. Vejamos o que a Bíblia diz a respeito. Vento oriental, portador de seca e crestamento. 2, vento sul, trazia tempestade e calor. 3, vento ocidental, portador de nuvens e chuvas. Tem as bases bíblicas. Isso. 4, vento norte, trazia frio e calmaria. Então, nas profecias, nas citações poéticas, na maneira em que os profetas diziam, e quando eles queriam, muitas vezes até ilustrar um fato, a questão também do clima entrava dentro de uma figura de linguagem onde eles usavam isso literalmente como um tipo da revelação. Na realidade, o clima, que a gente vê que os profetas utilizavam como se fosse simbolizando algo espiritual, né? Podem ver aqui Ezequiel, Zacarias. Então, muitas vezes, quando o profeta queria usar uma figura de linguagem, ele dizia isso. Eu sei que nós aqui, por isso que eu disse no início do primeiro encontro de hoje, irmãos, nós que vivemos em metrópole, a gente só nota uma diferença muito grande. Quando vem uma tempestade, quando vem uma mudança, chuva de verão, nós acabamos nos perdendo um pouco da beleza da vida. Eu gosto muito de tentar lembrar que época do ano estamos. Parece meio bobeira, mas faz bem para a gente. Deus nos fez assim. As estações climáticas fazem parte da nossa vida. Pode ver que a gente tem hora que não sabe. Por exemplo, que estação climática estamos agora? Né? A gente esquece desses detalhes. Mas são detalhes que nos faz dar uma pausa, né? Na nossa vida, para a gente enxergar o momento, né? O outono, o inverno, né? Podem ver, a gente lembra do inverno porque fica mais frio aqui na região do Sudeste, mas essa figura de linguagem é muito forte. Tem significado, né? A vida tem sentido. Então, na maneira em que a Bíblia vai descrevendo ao seu povo, ele usa da geografia também. Ele usa dos ventos, né? Vento oriental, vento sul, vento ocidental, né? É bem interessante isso, né, irmãos? Eu acho isso muito enriquecedor, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eles tinham os seus meses próprios, né? Por exemplo, aqui, o verão começa em abril, as estações, e se estende até setembro. Podem ver, irmãos, que isso acontece conosco, inclusive no nosso país, né? Aqui em São Paulo tem uma característica, por exemplo, no Nordeste tem outra característica. A gente é um continente praticamente, né? É um pouco parecido porque é tudo país tropical, mas tem vezes que a gente está aqui num período de chuva e outro lugar não, né? Estiagem. Então é bem curioso, né? Que mais? Vamos continuar aqui o livro-texto, né? Aqui, leia para nós aqui, irmão Felipe Reis, os rabinos dividem o ano, por gentileza, leia essa parte. Os rabinos dividem o ano em 6 estações de 2 meses.
1. Colheita, de 16 de abril a 15 de junho. 2. Cálida, de 16 de junho a 15 de agosto. 3. Estio, de 16 de agosto a 15 de outubro. 4. Semeadura, de 16 de outubro a 15 de dezembro. 5. Inverno, de 16 de dezembro a 15 de fevereiro. E 6. Fria, de 16 de fevereiro a 15 de abril. Joia. Então, são os costumes do povo, né? Como nós temos os nossos costumes aqui. Tá bom? Chuvas, leia para nós até essa parte aqui, irmão. Até o segundo parágrafo. Tá. Chuvas. Diferentemente do Egito, onde não chove, em Israel são abundantes as chuvas na estação própria. Em Deuteronômio e em 1 Samuel fala isso. As primeiras chuvas caem em outubro. São aguaceiros fortes, geralmente com trovoadas. No litoral, as chuvas são torrenciais e mais frequentes. Nas montanhas, finas e continuadas. Dá uma pausa aqui. Perceba, irmãos, tem hora que a gente acaba se esquecendo desses detalhes, né? Como eu disse, quando eu pregava, falava ali mais da parte sul de Israel, eu esqueci desses detalhes. Depois eu me lembrei, falei, não, pelo amor de Deus, claro que tem chuvas. Chuvas, inclusive, torrenciais, né? E aqui, aí sim, pode ler, no deserto? No deserto, dificilmente chove. Ao que parece, devia chover no tempo em que Herodes, o grande construiu Massada, de frente ao Mar Morto. E os essênios habitavam nessa região, pois haviam grandes reservatórios d'água, geralmente procedente das montanhas. Aqui é um ponto legal da geografia para a gente trabalhar. Lembra, Júnior, que você tinha me perguntado algo sobre Sodoma e Gomorra, etc. e tal? Pode ver que, se nos dias, porque Herodes iria construir, né, uma área praticamente de veraneio e também de proteção, lá em Massada, se não houvesse chuva, como são durante muitos períodos, como que os essênios estariam ali sobrevivendo naquela região se fosse com profundas escassez? Então, percebam que se num período mais recente, né, que a gente está falando aqui por volta de 2000 anos atrás, aqui haviam chuvas, porque aquilo que o livro do Gênesis menciona sobre Sodoma e Gomorra não podem ser verdade, né? Regiões muito férteis, muito abundantes. E, de uma forma ou de outra, segundo alguns especialistas e até cientistas, eles deduzem que, num passado muito distante, ali no Mar Morto, havia vida, né? Então, quer dizer, essas probabilidades, a gente enxerga que realmente a mudança veio com o castigo de Deus em Sodoma e Gomorra. Mas que isso não significa que nessa região também pararam as chuvas totalmente, né? Como a gente está vendo agora, né? Muitas coisas a gente vai descobrir apenas com a arqueologia e com o tempo. Uma coisa é certa, um dia, no Mar Morto, vai voltar a ter muitos peixes como no Mar Grande. Eu acredito nisso, e como Deus fará isso, nós não sabemos, mas eu particularmente acredito que essa vai ser uma intervenção de Deus na história. Ah, pastor, e se for o desenvolvimento tecnológico na história? Tudo bem, não duvido. Deus pode, né, permitir que, por meio da ciência e da tecnologia, os seres humanos façam isso. Mas eu acredito que, se tratando de profecia, Deus ainda deixa, eu diria, essa cereja do bolo só para ele, para mostrar que ele é o Deus da história. Estão entendendo, meus irmãos? Eu, particularmente, acredito nisso, né? Por exemplo, irmãos, eu creio na Bíblia como revelação de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Tem muitas perguntas que eu não tenho respostas, e eu não tenho nenhum problema sobre essa questão, porque na nossa vida humana tem muitas perguntas que a gente não tem resposta e a gente vive, não é verdade? Mas vamos lá. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre Elias ser arrebatado,
quando a gente fala sobre o corpo de Jesus passar por paredes, quando fala sobre a ressurreição e o corpo glorioso. Eu não vejo nenhum problema de um dia a ciência conseguir fazer aquilo que nos filmes antigos a gente chamava de teletransporte, entendeu? Nenhum problema. O que é a ciência, se não a filha mais nova de Deus? E o que não é o desenvolvimento científico e tecnológico, senão Deus nos permitir entender os códigos do milagre? Está entendendo mesmo? Nenhum problema. Nenhum problema. Para mim, a ciência não me afasta de Deus, a ciência me aproxima. Porque conhecer a lei da gravidade só me faz ver o quanto Deus é poderoso, porque o meu Cristo, nosso Cristo, foi elevado aos céus, diante dos olhos de todos. E esse corpo glorioso que Cristo recebeu, que um dia receberemos, né? Eu acredito muito nisso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala de, por exemplo, outro fenômeno, né? O evangelista Felipe, que foi transladado de um lugar para o outro. Meus irmãos, isso é milagre. Ainda é milagre que não se explica, mas um dia pode ser explicado. Deus pode dar a nós, seres humanos, a capacidade de chegar a ver coisas sobrenaturais. Quer ver uma outra coisa, meus irmãos? Eu sempre gosto de dizer isso nas aulas, né, do seminário, em alguns períodos como esse, por exemplo. A gente sabe, nós, filhos de Deus, sabemos que há uma energia de Deus boa, que é o poder que emana de Deus e do Espírito Santo, e há um poder das trevas. Depois da nossa conversão, os nossos sentidos são muito mais aguçados sobre isso. Eu sei que tem cristãos que eles não acreditam, né, nos milagres como eram na igreja apostólica, são aqueles que dizem que os milagres cessaram. Mas mesmo os nossos irmãos que sabem que os milagres cessaram, eles sabem que uma conversão só é gerada pelo poder de Deus. E um cristão, quanto mais maduro ele vai se tornando e ele vai limpando as arestas, porque tem muita gente que fala de milagre e que mais faz um desserviço do que um serviço. Vocês sabem disso? Que não tem nada de demônio em muitos exorcismos. São pessoas desequilibradas, doentes mentalmente e que se tornam matéria-prima barata nas mãos desses pastores corruptos. Mas por que eu estou falando isso? Eu não duvido nada amanhã da ciência conseguir, Deus permitir com que os cientistas consigam detectar forças do bem e do mal. É o que nós temos como discernimento do Espírito. Né? Ou seja, conhecerem forças, ou quem sabe, assim como hoje nós temos como mapear um infravermelho, a questão, né, das luzes infravermelhas que os nossos olhos não veem. Qual é a dificuldade de amanhã alguém descobrir isso na questão da espiritualidade? Nenhum problema. Isso só vai mostrar o quanto Deus, ele é o Senhor da história, e que nós estamos aqui no planeta com um propósito. E, aliás, se muitos cientistas se debruçassem na Bíblia, e se debruçassem diante de Deus, e se rendessem a Cristo e ao Espírito Santo, eu não tenho dúvida que os seus sentidos seriam muito mais apurados para que eles descobrissem muito mais coisas, para que, quem sabe, o mundo tornasse o mundo melhor. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui falar lá do Mar Morto, né? A gente parou aqui por causa do Mar Morto. Então, irmão, se um dia também Deus permitir com que os cientistas ali desenvolvam ali o Mar Morto e as profecias de Ezequiel se cumpram, amém. Mas eu acho que Deus vai fazer questão de marcar mais uma vez a história. Assim como um dia ele marcou a história do dilúvio, marcou a história na libertação do seu povo do deserto, marcou a história da revelação do seu povo em Israel, ele vai marcar a história no Mar Morto, né? Então, estou falando isso só para mostrar, né, que até mesmo o próprio clima, a própria geografia onde Deus se revelou, ele fez questão de marcar a história do seu povo no passado, e eu não tenho dúvida que será no presente, porque muitas profecias trabalham ainda com Israel, trabalham ainda com o Mar Morto, trabalham ali no Monte das Oliveiras, ou seja, o nosso mestre vai voltar nos Montes das Oliveiras, meus irmãos. Então, isso é maravilhoso, tá bom?
Pode falar, Júnior. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Tem? Tem. Eu tenho que uma coisa é a ciência natural, outra coisa é os milagres de Deus. Até aquele exemplo de Lázaro, que Jesus esperou 4 dias, porque os próprios judeus diziam que até 3 dias aquela alma podia voltar para o corpo. Então Jesus esperou justamente para isso, para que não fosse depois alegado que não foi milagre. Então eu acredito que é o seguinte, que os milagres de Deus, a ciência não vai discernir, não vai chegar a atingir e fazer um esclarecimento. Não, o que eu quero dizer, Júnior, é assim, ó, me entenda, não. Eu quero dizer que muitas vezes, muitas coisas, por exemplo, hoje a gente não está falando aqui, a gente não está falando do clima, hoje, por exemplo. Sim. Hoje, pela meteorologia, a gente não entende o porquê vem uma tempestade, é o encontro dos ventos, dos ares, da temperatura quente com a temperatura fria, o encontro. Hoje nós não conhecemos muita coisa que antigamente não conhecíamos, não é assim? E o que eu quero dizer é o seguinte, Deus, ele é o Deus da história, por isso que eu quero dizer que, quando eu falei sobre o Mar Morto, me entenda, não é dizendo que a profecia foi dada, que lá se pescarão, lá terão árvores, ou seja, Deus vai fazer isso. Como ele vai fazer, eu não sei. De que forma ele vai fazer, eu não sei. Deus pode usar com que o desenvolvimento tecnológico, científico do homem faça isso? Pode. Eu acho que não vai ser isso. Isso que eu quero dizer. Eu acho que não vai ser isso. Mas supondo que algumas coisas aconteçam dentro dessa vertente, eu não vejo nenhum problema também. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Júnior, hoje nós não temos a clonagem de animal? Sim. Não é ético, não existe ainda a clonagem humana, mas não é possível que já tenham feito até clonagem humana? Provavelmente. Provavelmente sim, não se diz, mas quando a gente olha Jesus, ele é, poderíamos dizer, o primeiro clone da história, criado por Deus. Então, percebam, eu não estou tirando o milagre, nem o poder de Deus, mas eu estou dizendo que a clonagem humana explica o nascimento virginal. É óbvio que o Criador jamais vai dar a glória dele para o homem. Sim. E é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que hoje, por exemplo, que a gente sabe da ciência, a gente sabe de tudo que a gente tem feito, é uma coisa assim admirável. Sim. Que a gente caminha com naturalidade, mas os povos antigos, quando eles olhavam para essa questão de o ser humano voar, é uma coisa impossível. E hoje a gente vê, quando eu falo sobre a questão do teletransporte, só atesta que um dia, pelo poder de Deus, Elias foi de fato arrebatado. Sim, até o Daniel fala que a ciência ia se multiplicar. Isso, exato. Então, o fato, Sim. né, o que eu quis dizer não foi negando, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje pessoas dizem o seguinte, que o que existe é essa matéria, que Deus não existe, o diabo não existe, mas eu não duvido que amanhã criem uma força em que eles mapeiem o que é o poder, muitas vezes, maligno e o que é um poder divino, mostrando coisas dessa dimensão. Porque, irmãos, a gente sabe que Deus é o Deus da história, e nós estamos aqui no planeta com um propósito. E nós somos gratos a Deus por compreender isso. E a gente ora para que muitas pessoas tenham essa mesma clareza que nós. Né? Eu divaguei um pouco aqui, irmãos, simplesmente para mostrar, né, dessa questão de o nosso Deus é um Deus na história, né? Que ele atua sobre tudo, entendeu? Tá bom? Mas não, sem polemizar, tá, meus irmãos? Sem querer inventar a roda, né? Tá bom? Bom, meus irmãos, aqui um pouco também sobre o calendário, né? O calendário judeu, ele é diferente do nosso, né? É um calendário... Vocês têm que lembrar que os povos antigos, eles tinham calendários diferentes, né? Alguns povos, o calendário são lunar, outros são solar, né? E os anos para o judeu também é um pouco diferente, né? Podem ver que para o judeu é por volta de 360 dias, tá? Essa questão do ano bissexto, que para nós é algo 365, né? E depois temos o ano bissexto, então para nós ela é bem comum, mas vocês têm que lembrar que
essa questão do ano bissexto é o calendário gregoriano, né? Não sei se vocês sabem quando vocês estão vendo algum artigo científico e fala assim que Jesus nasceu no ano -4 antes de Cristo. Ué, como que ele nasceu no ano -4 se ele nasceu no ano 0? Isso é uma loucura, né? É por causa do dia 29 de fevereiro. Né? Então, para que realmente as datas fechem, então se colocou, né, um ano a mais, mas quando a gente faz essa conta retroativa em muitos séculos, dão meses e dão anos, né? Então, por isso que, assim, essa questão das datas para os judeus é um pouco diferente, tá bom? E uma coisa muito interessante, ele traz aqui também essa questão da divisão do dia e da noite, são as vigílias do dia e as vigílias da noite, né? Lembra disso? Né? O dia era dividido em 4 vigílias, né? A primeira vigília, a segunda vigília e a terceira vigília, né? Que dá uma ideia mais ou menos como se fosse o nosso período da manhã e o período da tarde, né? Então, seriam as vigílias. E já o período da noite, a mesma coisa, né? Para o judeu, no caso, a nossa noite é um pouco diferente, né? Mas também é dividido entre a nossa noite, que se inicia, e a alta madrugada, termina, né? Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho. Aqui, então, quer dizer que os meses, ele eram 12 meses ou eram 8 meses? Não, os meses são 12 meses, normal. Ah, tá, normal. Né? O que muda muitas vezes de um calendário para outro, irmã, sabe o que acontece? Ele muda, que geralmente é assim, é só a questão dos dias, né? Alguns calendários, por exemplo, o calendário judeu não começa necessariamente igual ao nosso. O nosso calendário é diferente do calendário judeu no sentido, a virada do ano, né? Pode ver que cada cultura, os chineses, eles têm o Ano Novo Chinês, o judeu tem o Ano Novo Judeu, né? E aí o Ocidente se convencionou, por causa do cristianismo, o Ano Novo, diante do calendário cristão. Podem ver que nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Eu não sei se vocês notaram, o Júnior pode até falar com mais propriedade, estavam querendo tirar essa questão depois de Cristo, né, Júnior? Estavam. Como que é mesmo a questão? Eu não estou lembrado, mas era uma questão mais ideológica, né? É, mais ideológico. Para mostrar o seguinte, que querendo ou não, no Ocidente cristão, que querendo ou não, todas as culturas civilizadas, elas estão no Ocidente, irmãos. Você pode ver que todas as democracias e tudo que aconteceu de mais evoluído está no Ocidente, não está no Oriente. E nos países do Oriente, que eles caminham em irmandade com o Ocidente cristão, né? Uhum. Então, percebam que tirar o depois de Cristo, deixar o antes de Cristo e depois de Cristo, marca o quê? Marca o grande episódio do nascimento e da morte. Uhum. Mas é tolice, né, irmãos? É como eu falei, irmãos, tem coisas que não tem como a gente fugir, né? Deus marcou a história, né? A redenção da humanidade foi já anunciada, já foi dada e já foi concretizada. Não tem como apagar, né? Então, o calendário judaico tem, assim, a diferença no sentido de dias, né? O início, o final, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o Natal, né? O dia que Jesus nasce, não é em dezembro, né? Não é. Não é em dezembro. O nascimento de Jesus foi mais para o meio do ano, agosto, setembro, tá? Verdade. Por que, então, se faz a celebração do nascimento no dia 25 de dezembro? Foi porque aí onde entra a história do cristianismo secularizado. O cristianismo, onde ele se une ao Estado. Irmãos, percebam, a Igreja Católica, o surgimento dela é logo depois ali daquilo que acontece com Constantino, e depois principalmente com Teodósio, né? Ali onde une a Igreja e o Estado, aí cria-se o cristianismo institucionalizado. E podem ver, meus irmãos, que mesmo como protestantes, a Igreja protestante, quando há união da Igreja com o Estado, a história se repete, a Igreja se corrompe. Não tem como, porque uma coisa não deve caminhar com a outra, tá bom? Tudo bem?
Então, só para a gente terminar essa parte, para a gente ir para a última porção, né? Então, sobre o calendário é isso, né? Só explicando. O Deus Sol, que era o dia 25 de dezembro. Era o interstício lá do Deus pagão, lá, né? É o Deus romano, né? Solstício, né? Então, o que acontece? Então, foi mais ou menos o seguinte: quem é o maior símbolo do cristianismo? É Jesus. Então, é o nascimento dele, dia 25 de dezembro. Quando alguns irmãos nossos criticam essa data, eles estão errados, não, mesmo. Então, não. Porque ela tem, sim, essa questão. É que nós, ao mesmo tempo, temos essa maturidade de estudar e saber o que é errado e de limpar uma coisa da outra. Mas tem irmãos que são contra e não está de tudo errado, não, viu? Eu diria que tem nenhum problema se eles não querem, né? E aqui, só para a gente, o ano hebreu, né? O ano hebreu era solar, assim como a lua servia para determinar os meses, o sol determinava a duração e a sucessão dos anos, tá bom? Provavelmente o ano hebraico era de 360 e não de 366 dias, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tá bom? E agora aqui vamos para a geografia econômica de Israel. Esse ponto também é bem interessante, tá? Parece, pastor, mas e a economia? Não, meus irmãos, a economia tem tudo a ver com a nossa vida. Tudo a ver. Para terminar aqui esse bloco. A educação e a economia, irmãos, elas andam junto, tá? Educação e economia andam junto, tá? Porque se você não tem recursos, você não estuda, você apenas tenta sobreviver. E quanto mais dinheiro nós temos, mais investimos em conhecimento. E quanto mais conhecimentos temos, mais prosperamos, porque criamos ferramentas para melhorar a nossa vida. Então, percebam que a economia, para um povo, ela é muito importante. Né? Então, guardem isso, viu? Guardem isso. Pastor, o senhor está querendo agora fazer uma defesa à economia? Eu estou querendo fazer uma defesa à economia nos termos bíblicos. A prosperidade bíblica, não essa prosperidade doente aí, dos desequilibrados aí, que fazem da prosperidade uma doença e uma loucura, né? Podem ver que eles querem ser ricos, mesmo continuando sendo ignorantes, né? Tolice, né? Vão ficar ricos e vão perder tudo. Mas eu estou falando que o fator econômico numa nação, ela é muito importante. E Israel, ele prosperou muito, e Deus sempre providenciou os meios na Palestina. E podem ver que todo judeu, ele era alfabetizado com o quê? Com a palavra de Deus. Uma criança judia começava a ler e escrever com a Bíblia. E os pais começavam a educação em casa, e depois iam para a sinagoga, e depois iam para a escola. Ou seja, os lares eram lares que prezavam pela educação. Então, o caminho da grande prosperidade bíblica é estudo e trabalho. Irmão, não tem jeito. Estudou e trabalhou, vai prosperar. Trabalhou e estudou, não tem outro caminho, vai prosperar. Todas as culturas que prosperaram eram aliadas dessas verdades. Estudo e trabalho, trabalho e estudo. Pronto. É a regra da prosperidade que Deus nos deixou, tá bom? Vamos parar aqui para o último bloco? Fechado? Tá bom? A gente vai para o último bloco curtinho, falando um pouco sobre essa parte da economia. Então, eu vou parar a nossa gravação, tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não?